isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Acredite que você é uma bênção, porque você é, viu? Amém? Aleluia. Você realmente é uma bênção. O diabo é mentiroso, né? E o que o diabo gosta de fazer é contar mentira e fazer com que a gente comece a pensar que realmente a nossa vida não é aquilo, né, que Deus falou que é. Então o diabo vai usando toda a parte de problemas que nós tivemos no passado para nos aprisionar, para nós não sermos aquilo que Jesus falou que nós somos, que Ele fez. Então, veja só, o Senhor nos libertou das trevas, né, de estarmos presos no cativeiro do diabo, e quando nós estávamos lá, nós não tínhamos opção de escolha. Nós não podíamos escolher nada, nós só podíamos ser aquilo. Quando Jesus nos libertou, que Ele veio, pagou o preço do nosso pecado, bom, nós pudemos ter uma opção de escolha. Nós pudemos escolher Jesus, então. Porque antes não havia opção. Isso é triste, né? Tá? Então, hoje, o mundo tem a condição de escolha. Pode optar por Jesus. Então, nós optamos vir aqui hoje. Mas veja, quando o Senhor nos deu a opção para escolhermos a Ele, nós temos que escolher o Senhor. É para escolher Deus. Amém? Não é para nós ficarmos enganados mais pelo diabo. Porque o homem foi criado por Deus para ser de Deus. O homem é para ser de Deus. Então, por um engano do coração dele, ele caiu. Ele se rendeu ao diabo, ele se doou, ele se entregou para o diabo. Então, Deus fez toda uma condição única, mandando Jesus para que houvesse a condição do homem voltar para ele. Porque é para o homem voltar para Deus, é para nós sermos dele. Ele derramou o sangue na cruz, pagou o preço. Então, nós não precisamos mais ser enganados pelo diabo. Tipo, agora eu sou livre, mas não para andar com o diabo. Você é livre para andar com Deus. Entenda isso. Então, quem não ora e quem está na doutrina errada, começa a pensar, né? De uma maneira totalmente deturpada. Não, o Senhor me libertou do diabo para você andar com Deus. Deus não te libertou para você andar com o diabo. Amém? Então, se eu estou andando de acordo com a minha mente que não está renovada, eu estou andando com o diabo. Estou com preguiça, tudo isso é o diabo que vem, né? Estou com preguiça, não preciso. Também, olha, sabe que uma vez eu encontrei com uma pessoa numa loja em Alphaville, e eu preguei na casa dessa senhora muito tempo, muitas vezes. Porque não se esqueça que eu preguei 10 anos nas casas, de casa em casa, eu nunca pedi para ir em casa nenhuma. As pessoas se ofereceram, elas foram salvas, elas aceitaram Jesus. Bom, essa senhora, eu encontrei com ela um dia depois de anos, que ela desistiu lá, no meio do caminho ela desistiu, porque o problema dela foi resolvido, então ela desistiu. Né? Porque é normal isso, a pessoa, ela resolve o probleminha que ela acha que o problema dela é só aquilo, né? Tipo, eu preciso vender meu carro, eu vendi, eu não tenho mais problema. Tá cheio de problema. Não, o primeiro problema é não andar com Jesus, tá ok? Daí eu encontrei com ela e disse assim, Ana Maria, você está ainda nas casas evangelizando? Eu falei assim, eu estou sim. Ela disse, pois é, mas chega, você já fez tanto. Caí desmaiada assim no chão. Quê? Já fiz tanto? Eu não fiz nada. Pela palavra de Deus, eu não fiz nada. Tá ok? Então, eu levanto todo dia com a força da palavra, para eu andar nela e servir esta palavra. Fazer o que o meu Deus quer. Então, essa é a liberdade que Deus me deu, para eu não andar com o diabo, para eu andar com ele. Então, quem não ora em línguas, quem não tem o seu momento a sós com Deus, está enganado. Usando a liberdade que Deus deu para andar com o diabo. Gente, vai ser terrível estar na frente de Deus e descobrir isso lá mais tarde. É melhor nós sabermos isso agora. Estou com preguiça de ir na igreja. Mas para ir ali na esquina, você não está, né? Entendeu? Para largar tudo, para largar Jesus e ir atrás do seu desejo carnal, você não está com preguiça, você tem tempo, você faz o que você quer. Como que você vai ter força espiritual para vencer o diabo quando ele vier? Porque ele não está dormindo, o diabo. Nem morreu no Mar Vermelho. Quem morreu no Mar Vermelho foram os cavaleiros de Faraó e ele. Tá? Aí o diabo saiu dos cavaleiros, saiu de Faraó
e já foi para o outro lado. Esperar o povo que atravessou com o pé enxuto o mar. Tá ok? Então o diabo não dorme, ele não morreu, ele não está enterrado em lugar nenhum. Ele é um espírito maligno que está por aí, né, pegando almas, controlando vidas, tá? E que você seja muito esperto para não deixar o diabo controlar a sua vida. Por que você não serve a Deus? Porque o diabo está controlando a sua vida. Você tem o direito de escolha, óbvio. Por que você não escolhe Jesus se ele morreu na cruz por você? Porque a sua escolha está sendo o diabo ainda. Tá ok? Não é triste saber disso? Eu quando descobri isso, que não quero o diabo mesmo. Eu quero Deus de verdade. Eu quero muito Deus. Mas o diabo quis me aprisionar com pensamentos de medo, porque o medo é um espírito maligno, saiba bem disso. Tá? E ele nos aprisiona querendo trazer o passado para a nossa vida. Então, a gente sofreu, aconteceu alguma coisa e ele quer usar aquilo. Sabe por quê? O medo é um laço do diabo que fica num lugar muito escuro da nossa vida, lá no fundão, num lugar bem escuro. E então, ficou lá, tipo assim, cobra, né, que está escondidinha para dar o bote. Quando a gente vai querer ficar liberto desse tal medo aí, que é esse diabo, tá? Por exemplo, vamos dizer que a mãe teve um parto difícil, o médico falou, o bebê vai morrer, você vai morrer, sei lá, ou uma doença, ou não sei o quê, o bebê já, na hora, já pegou o medão lá, tá certo? Vamos só dar esse exemplo. Já começa por aí, ou a gravidez, alguma situação que aconteceu, o bebê sabe tudo, participa, ele está ligado, né, a uma vida. Então ele está recebendo tudo. E aí o diabo começa a trabalhar, por causa da natureza morta, tá? Então, que nós todos nascemos nessa natureza morta. Então, fica aquele medo lá num lugar bem escuro, aonde nós ficamos presos para o diabo. Quando a gente começa a crescer espiritualmente, ele entra com aquilo para que nós fiquemos no laço dele. Por isso que nós temos que orar bastante em línguas, para nós ficarmos libertos. Eu jamais ia servir a Deus e fazer o que eu estou fazendo, porque o diabo quis fazer isso comigo. Porque eu descobri o seguinte, que o meu temperamento é um temperamento assim, mais para extrovertido do que introvertido. O meu temperamento é esse, mas o diabo me enlaçou tanto com medo, porque quando eu tinha 7 anos, na escola, a professora foi ensinar, eu não sei como que é hoje esse negócio, né? Porque, gente, já passaram-se meio século, eu não sei como que é isso. De fazer a divisão com 2 números dentro da chave. Punha lá 2 números, aí já complicou como que ia fazer, qual número que ia usar o primeiro. Então ela deu a explicação e me chamou na lousa, vem fazer, vê se você entendeu. Mas eu não tinha entendido. E eu nem sabia que eu não tinha entendido. Eu fui lá tentar fazer, mas eu só me lembro dela gritando que nem uma louca, mas acho que ela não estava tão louca. Só aquilo é que me deixou apavorada. Lá no fundo da sala, sua burra! Então, aquilo pronto. Eu sou burra, eu não vou aprender nada. Eu já não cansei de dizer aqui que eu não ia querer ser nada. Vocês já escutaram eu falar isso, que eu não queria fazer nada. Gente, eu ia ficar lá debaixo das asas do meu pai e da minha mãe para sempre. E eu queria um marido que eu ficasse debaixo da asa dele também. E é isso que eu vou ser, não me chame para fazer nada, eu não quero fazer nada, não sei. Aí tinha um professor americano, lá na nossa cidade, com um curso de inglês e, assim, a metodologia maravilhosa. Eu entrei lá para esse curso muito pequena. E ele falou assim, Ana Maria, faz uma sentença agora com carro, vamos dizer. Com casa, com cachorro, sei lá. Eu ficava assim, ó. Vamos, faz. Você sabe, sua pronúncia é boa. Gente, eu não fazia nem a pau uma sentença. Por quê? Porque o diabo me enlaçou, tipo, eu vou fazer uma sentença, ela vai, ô, sua burra. Estão me acompanhando? Tá ok? Então, eu não queria mesmo. Eu entrei na do diabo. Mas, gente, eu comecei a orar. Quando eu nasci de novo, eu comecei a orar. Eu busquei esse Deus, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Foi verdadeiro. O dia que eu nasci de novo, eu encontrei Jesus como se fosse fisicamente, mas foi espiritualmente. Eu tive, assim, um relacionamento pessoal com Ele poderosíssimo. E eu entreguei toda a minha vida a Ele. Por isso que eu estou aqui. Eu não brinquei de que eu era salva. Eu não brinquei, assim, de que eu queria ser uma pessoa que fosse à igreja, sabe? Que fosse cristã. Não, foi verdade isso. Tá? Porque o tempo que eu ia para a igreja e não tinha encontrado Jesus, eu estava buscando. Mas eu nem sabia como.
mas ele perscrutou o meu coração. Então, eu com tanta oração em línguas, leitura na palavra, adoração, buscando esse Deus, ele foi tirando todo o medo de dentro de mim. E aquilo que realmente era do meu temperamento e do plano de Deus começou a aparecer na minha vida. Porque até o nosso temperamento muda com esse tal diabo chamado medo. Então, esse é o diabo que enlaça os cristãos, né? Tem o da religião e logo a seguir o medo. Esse é terrível. Então, as pessoas têm atitudes, todas as atitudes das pessoas que não estão com a mente renovada, elas estão guiadas por um diabo chamado medo. Então, isso é terrível. Mas o Senhor me libertou. E conforme eu fui orando mais em línguas e aprendendo a palavra de Deus, e eu comecei a tocar o violão lá naquele grupo de evangelização que eu ia, eu sentei para trás, então. Já peguei meu violão, sentei lá. Então, vamos dizer que aqui, a pessoa que estava liderando ficava aqui na frente e a pessoa que toca tinha que ficar do lado. Porque caso ela precisasse, qualquer momento, vamos agora, então, louvar o Senhor com esse canto, tal, porque o Espírito Santo moveu, que tinha que ser assim. Eu peguei e sentei lá atrás. Falei, eu que não vou sentar lá na frente, porque eu vou errar. Porque se eu cantasse alto, eu tocava errado. Se eu ficasse prestando atenção no que eu estava tocando, eu não cantava, você entende? Então, estava uma confa, porque eu estava com medo. Porque sozinha lá em casa eu fazia bem. Mas quando eu ficava na frente das pessoas, aquilo foi um terror. Mas, porque eu estava orando de verdade, mesmo, eu fui me entregando à confiança do que Deus falou. Ele falou para mim lá em casa, eu me encontrei com Jesus, gente. Não é papo isso, eu me encontrei com Ele. E Ele falou assim, você pode ir, pega o seu violão, vai tocar lá, porque é o Espírito Santo que vai tocar em você. Você não precisa ter medo. E eu acreditei. Tanto que um dia lá, um líder lá veio e falou assim para mim, você não toca nada, hein? Era bom você ir aprender. Foi o diabo não, para pegar aquela área do medo da minha vida. Porque homem nenhum me escolheu para eu fazer qualquer coisa. O que eu estou fazendo, eu nunca esteve na lista de homem nenhum. Homem nenhum. Jamais. Algum homem olhou para mim e falou assim, acho que você era boa para fazer isso. Não. Tudo que eu estou fazendo, Deus que me pôs. Porque eu estou com a coragem dele, estou com a força dele. E vocês estão vendo que ele está correspondendo, né? Que eu não estou pedindo nada para ninguém. Ele está fazendo. O plano dele está às claras. As pessoas estão vendo que é o mover de Deus. Por quê? Porque o Senhor falou assim, eu te dou a minha força e a minha coragem. E Ele me ensinou que jeito de confessar para ter força e coragem. Então, conforme eu estou adorando a Deus, eu precisava ter força e coragem. E eu ia dizendo, Senhor, você me disse ser forte e corajoso. Eu entendi que a sua força e a sua coragem já estão operando em mim. Eu sei que está. Eu sei que já. E assim foi. E eu lembrei o Senhor dizendo que o Espírito Santo ia tocar através de mim. Eu fui. E essa pessoa disse isso para mim. Eu sabia que eu não era boa no assunto. Mas eu não estava intimidada por aquele espírito de medo. Aquilo não me parou. Quem quiser pode vir falar o que for, eu não vou parar. Porque eu sei o que Deus mandou eu fazer. Eu fui bloqueada em todas as áreas na igreja do pastor David. Ninguém me chamou para nada. Mas eu nunca me intimidei. Eu sei o que Deus quer. Tanto que ele está aqui há 7 anos. E agora vai para o Japão sob a responsabilidade do Minandi. É o Minandi que está levando o pastor David para o Japão. Deus contactou o Japão com o Minandi, nem foi com o pastor David. O nome dele está no site. Quem quiser entra no site, pega o telefone e liga lá. Não foi. Foi pelo Minandi. O Minandi quem? Ana Maria Dias. E eu não tive nenhum medo. Deus falou, olha, se você não tivesse no lugar aonde você conquistou e tivesse parado no meio desse percurso, eu não ia poder fazer o que eu estou fazendo agora. Porque a pessoa me liga e diz, como que é possível esse homem vir ao Japão? Eu disse, é só você arrumar o local e pôr a pessoa lá que eu vou levar. O quê? Eu disse, Porque na hora que ele estava falando isso, eu ouvi Deus falando, é você que vai levar. E eu não tive medo de dizer isso. Estão me acompanhando, queridos? O que é o medo? O medo para você, aonde você está, e você não vai ser nada na sua vida em área nenhuma. Porque as pessoas vão bem até um lugar, não é mesmo, queridos? Pode ser um super profissional, um cara muito inteligente, muito competente, mas
Se ele não cair profissionalmente, ele vai cair com saúde, com desânimo, com qualquer outra coisa. O diabo vai parar, ou não? Vai. O diabo não parou Paulo nem um dia, porque ele não teve medo. Ele falou tudo às claras. E ele só parou quando ele diz, olha, combati o bom combate da fé e estou pronto agora. Porque eu já fiz o que Deus queria que eu fizesse. Ele montou as igrejas. Ele montou as igrejas, ele corrigiu a doutrina e ele deixou tudo escrito. E o Espírito Santo está aí. Ele disse, agora eu posso ir. Mas veja que mesmo preso, ele ficou com uma casa alugada lá em Roma, 2 anos pregando sem nenhuma perseguição. Mas ele estava preso. Não é demais isso? Mas ele não estava com medo de nada. Então ele foi até o fim onde Deus quis. Então, queridos, veja, eu sempre procuro passar para as minhas filhas esse destemor. Sabe, tem muito a ver tudo do jeito que nós somos criados, essa interferência familiar, tradição, também da escola, da sociedade, isso tudo interfere muito na nossa vida. Por isso que nós temos que ficar livres disso tudo e sermos uma pessoa única em Deus. Em Deus, eu digo. Não aqui que eu sou única. Não. Nós somos membros do corpo de Cristo. Mas nós vamos ser uma pessoa única. Então a oração em línguas faz isso. A leitura da palavra lê muito. Jejuar. Buscar esse Deus de verdade todo o seu coração. Eu quis. Mas eu nem sabia que eu tinha tantos laços que me prendiam. E era o medo. Por isso que não adianta me chamar, porque eu não vou fazer. Eu ficava sempre lá atrás, o último banco era o melhor para mim. Claro, que é isso que o diabo queria, que eu ficasse mesmo excluída, porque eu que estava me excluindo. Não são as pessoas que excluem você, tá ok? Um dia, a Roseli, a mulher do pastor David, não pôde nos levar. Ele sempre ia almoçar conosco no último dia. No começo não, mais pro meio, assim, da nossa ida lá. Aí ele, assim, ela lá estava almoçando, disse, estou passando mal, vou embora. Você que leve elas para o aeroporto. Ele disse, não sobrou outra chance. Ele teve que ir, gente. Deus também pegou ele. Aí no meio do caminho ele disse assim, já imaginou a igreja inteira vendo eu levando vocês para o aeroporto. Porque ele é o bambambam internacional que todo mundo serve ele. Ninguém tem contato com ele lá nos Estados Unidos. Aqui é uma coisa única, que eu levo as pessoas para ele quando precisa. Lá é muito difícil isso. Sabe, a pessoa muito ocupada, agendada, tem que arrumar. Eu disse assim, mas isso é plano de Deus. Eu não tive nenhum pingo de problema em falar isso. Isso é plano de Deus, você está fazendo isso porque Deus mandou, porque Ele quer cuidar de mim aqui muito bem, de uma maneira onde eu não tivesse medo. E a única pessoa em quem eu confio todas essas pessoas dessa igreja é você. Por isso que Ele diz que escolheu você para cuidar de mim, para eu ficar aqui o tempo que eu precisar. E tem mais. Eu não estou na lista de homem nenhum para fazer o que eu estou fazendo. Mas na de Deus eu estou. Ele falou, isso é verdade. E eu nem liguei para isso. Tanto é que ele está vindo e está sendo abençoado aqui. Tá? Porque o meu ministério é unido ao dele e o dele é unido ao meu. Não é que o meu é unido ao dele. Não existe isso, né? É uma coisa unida com a outra. Senão fica solta. Tá ok? Por isso que isso está funcionando. Então, se Deus não tirasse o medo, no começo, Deus falou assim, você vai. Gente, eu tremia, minhas carnes aqui dentro tremia. Eu tinha uma vontade de dar murro na parede, falar, eu não vou desobedecer Deus, eu não quero, eu não estou com vontade de fazer isso. Eu não gosto, eu não quero fazer isso. Agora, largar minha casa, minha família, eu não quero. Eu mesmo, a minha parte carnal não queria, mas a minha parte espiritual já estava mais alta que a minha parte carnal. E eu consegui obedecer Deus. Eu consegui dizer para todas as pessoas, eu vou servir a Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu não estou com medo, porque Deus não vai me deixar. Entende isso? Então, o medo vai parar você a qualquer hora. Porque o medo é o oposto da fé. Tá? O medo é o oposto da fé. Eu recebi resistência do escritório do pastor, que é um escritório internacional, poderoso, de gente que sabe tudo, que era. E eu disse assim, não, o livro está lá, vai ser publicado. Eu não desobedeci. Eu não desobedeci, mas eu não tive medo. E eu esperei e tudo aconteceu. Nenhum ladrão roubou a tradução do livro. E Deus sempre disse, espera porque eu vou agir. Então, eu não precisei mandar ninguém mandar recado, não precisei ser grossa, não precisei usar minha carne. Só confiar no Senhor e esperar, porque é o plano dele. Então, é isso que nós temos que fazer quando nós estamos orando.
Nós temos que ficar libertos de todo medo. De todo medo, porque o medo vem, o diabo vai buscar coisas lá do passado, porque o medo tem a raiz das situações do passado. Qual foi o problema que afetou a sua vida? O que aconteceu? Aquilo lá está escondido lá na sua mente, bem no escuro. O que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, sei lá, com os colegas, com seus pais, né? Como filho, como esposa, como marido, como irmão, sei lá. O que aconteceu que isso ficou lá preso dentro da sua mente? E você não consegue ficar livre andando na palavra de Deus. Mas Jesus veio para nos libertar. Então é por isso que nós temos que orar em língua. Estou orando em língua, estou ficando pior. Não. As suas emoções estão abaladas porque o diabo não quer largar esse lugar aonde ele domina você. Então ele fica lá dentro revoltoso. Ele fica lá dentro pulando. Entendeu? Eu não tenho medo de nada, de lugar nenhum, do que eu vou. Eu ficava lá no meio de todos os americanos. Deus me deu uma palavra que está escrito, que eu até nem sei, eu preciso procurar na Bíblia, acho que é em Salmos. E no meio dos grandes e príncipes desta terra, eu coloquei você. Ele mandou eu confessar isso. Eu ficava no meio de todos os pregadores internacionais, e eu lá no meio. Fazendo o quê? De boca fechada. Não falavam lá. Ficava quieto. Ué, Deus falou, fica aí, fica aí. Fica aí. Eu, tá bom. O David, ela tá no Brasil, traduzindo minhas cartas, tudo. Ela tá lá comigo já há 13, 15 anos. Uhum. E eu tinha, aquilo, gente, dá um enjoo de estômago. Vocês não têm noção. E Deus vai lá no escritório dele e fica lá. Você vai ter que almoçar com ele, fica lá. Minhas filhas iam comigo, às vezes. Bom, depois que a Marta, nós conhecemos o Shane levava elas para almoçar. Ai, mãe, hoje eu não vou almoçar com eles, não. Nós vamos almoçar com o Shane. Ah, pode ir, eu fico. Eu tenho que ficar, eu não posso. Deus mandou eu ficar. Eu ficava lá no meio daquela gente falando inglês. Teve uma época que eu não podia ouvir falar essa língua. Quando eu descia do avião lá, aquele... Ai, aquilo já me dava, aquele cheiro dos Estados Unidos já me dava um negócio que eu queria morrer. Eu queria voltar para minha casa. Eu não queria aquilo. Era o medo. O medo que estava querendo me dominar ainda. E eu tinha que ficar lá sentado. No, thank you. E não saía mais nada. Eu queria, sabe, dar murro na parede. Vamos almoçar? Não. Sentava lá, o que eu vou comer agora? Nem sei o que eu vou comer, não queria comer nada. Foi horrível. Mas valeu, queridos. Quantas almas estão sendo salvas? E o que não vai acontecer no Japão agora, queridos? O que Deus não vai fazer se não tivesse vencido esse diabo? E você? O que você está fazendo na sua vida? E se você deixar Jesus arrancar esse medo que está aí dentro de você, arrancar as coisas do passado que dominam você, aonde você acha que Deus vai levar você? Você está com medo de quem? Você está amarrado com o quê? Com que diabo? Deus não vai poder usar você. Quando as coisas ficaram piores, gente, vinha tudo que é ordem daquele escritório para mim aqui. E Deus não é assim que você vai fazer. Eu tenho que fazer o que Deus manda. E eu estou enfrentando gente que é de categoria. Sem reclamar, sem questionar, sem responder, sem nada, só fazendo o que Deus está mandando. E acontecendo. Sem medo, sem, sabe, brigas. E Deus assim, olha, toma posse desse país. Isso aqui é Jericó, você tem que tomar posse. E você já está dentro, agora é tomar posse. Você já está dentro de Jericó. Você entende por que você tem que ler a Bíblia e se colocar nas situações? Como que é tomar posse de Jericó? Como que é isso? Eu já estou dentro. Não ter medo? Porque, de um modo ou de outro, eu sou rejeitada, porque eu sou mulher. De um modo ou de outro, eu não sou aceita, né, porque a igreja, não sei o que, meu marido não está aqui, eles inventam. Mas isso não me intimida. Eu posso ir pregar em qualquer lugar, até para teólogo. Eu tenho testemunho. O maior testemunho, gente, é trazer o pastor dele aqui e arcar com a vinda dele, com esses seminários, conferências que ele faz aqui. E dar todas as ofertas para ele. Isso não existe no mundo. Isso não existe. Ninguém faz isso. Que suprimento que tem essa igreja aqui para arcar com isso tudo? Fala a verdade. É Deus ou não?
Entende, queridos? Então, o medo é terrível, porque o medo vai nos excluindo. O medo vai tirando a gente da condição de Deus. Então, se eu tenho medo, eu não tenho fé. Uma vez um irmão veio e disse assim, ai, Ana Maria, eu estou muito preocupado, porque o povo está indo embora da igreja a cada dia e vai acabar. Eu disse assim, se você ficar, nós vamos ficar juntos. Eu falei, Deus já me mostrou em sonho. A nossa igreja era lotada, nas casas tinha mais de 100 pessoas. Era lotado. Mas Deus me mostrou as cadeiras vazias e 2 filas cheias, mas quem ficou nas 2 filas que estava assim me ouvindo. E o resto lá em cima com um copo, tipo um clube. O resto lá em cima com um copo, conversando. Nem tinha um para a palavra de Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo. Tá? Se Deus achar uma pessoa que é fiel, Ele destrói as maquinações de Satanás de uma nação. Porque Ele é Deus. Mas uma pessoa que seja fiel. Do que um exército grande e mentiroso, podre. Que não serve para nada religioso. Então vamos abrir a nossa Bíblia, um instantezinho. Está valendo isso? Viu, querido? Vocês não tem que ter medo de nada, por isso que você ora, para você não ter medo. A pessoa já fica com medo assim, eu estou com doença, eu vou ser mandado embora do emprego, ninguém gosta de mim, eu não sou aceito, eu vou ser isso. Isso daí é coisa de lá que você está alimentando. Não fica conversando com os diabos que estão aí dentro da tua cabeça. Estão me acompanhando? Você senta lá e fica conversando com o diabo. Ai, que medo. Não vai dar. Vou desistir. Ah, nem vou fazer. Isso, você está conversando com o diabo. Estão me acompanhando? Se você não orar em línguas e não ler a Bíblia, você vai se enrolar com esse diabo e vai viver com ele pro resto da sua vida. Jeremias, capítulo 1, versículos 6 e 7. Está valendo? Não é bom aprender isso, gente? Porque nós somos iguais. Ser humano. Tá? As pessoas param de servir a Deus porque foram bloqueadas pelo diabo, pelo medo. Se renderam a ele. Não tem nada que ter medo, não. Versículos 6 e 7 do profeta Jeremias, amém? Então lhe disse eu, porque Deus veio falar para ele, que era para ele profetizar. E ele ficou com medo, não foi? Nós não sabemos que ele ficou com medo? Então olha aqui que ele falou, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. A primeira coisa que Deus quer que saia de nós é esse, eu não posso, eu não sei, não dá. É isso que derrotou, foi isso que derrotou o povo de Israel, que não entrou na terra prometida, a primeira geração. Eu não posso. É isso que você está falando para Deus? Ah, não dá, não posso. Eu não falo isso para Deus, porque olha, vou falar uma coisa, você tem que aprender isso, eu aprendi muito no começo da minha caminhada. Deus não vai programar um dia assim, deixar você saber que ele vai vir tal dia, tal hora para te convidar, para te pedir uma coisa. Se você é uma pessoa que não ora, ele vai falar com você, ou você não quer fazer uma coisa dessa, isso, aquilo? Você vai falar assim, ai, não dá. Sabe por que não dá? Porque eu comprei uma junta de boi. Eu comprei um trator novo para minha fazenda e eu vou testar. Ah, mas sabe por que não dá? Porque a minha filha vai casar. Meu filho. Ah, mas sabe por que não dá? Não, realmente, comprei uma fazenda, eu tenho que ir para lá todo fim de semana. Sabe por que não dá? Porque minha família é muito grande, todo domingo se reúnem. Realmente, não dá. Deus falou, não fala isso. Eu não posso, eu não sei. Deus, quando vier te pedir, ele vai vir a qualquer hora. Porque o Espírito Santo não escolhe hora, é a hora dele. Então, se você não está preparado, o medo que está dentro de você para você. Tá ok? Então, nós não podemos deixar esse diabo dominar a nossa vida. É sério isso ou não? Comece a observar que o diabo ele vai fazer tudo para você ficar no laço dele e nunca
servir a Deus. Nunca. E é a coisa mais maravilhosa, porque é com Ele que nós vamos viver eternamente. E nós vamos receber dEle o que nós fizemos aqui, dentro do plano dEle. Ah, eu não quero, não. O chamado não tem importância, mas é a sua eternidade que você vai ser, não sei. Não vai ser aquele galardão que Deus tem. O diabo sabe o que é galardão, porque ele morou lá. E veja só, ele era o máximo do melhor. Do grande querubim. Você veja, a Bíblia diz que ele era lindo, formoso. Se a Bíblia diz que ele é lindo, nós não temos noção, né, gente? Devia ser o resplendor da glória de Deus sobre ele. Já imaginou isso? Tá? Ele que era o responsável pela adoração, gente. Você começa a adorar a Deus, a sua vida muda, a sua cara muda, o seu jeito muda, o seu corpo muda, tudo muda. Você fica alinhado em todos os sentidos. Você imagina esse querubim como ele não era? Ele sabe o que é galardão. Por isso que ele não quer que os cristãos tenham galardão. Ande na religião, né, tudo fosco, sem amor, sem bênçãos, derrotados, prisioneiros. É isso que ele quer, que você seja uma pessoa prisioneira na mão dele. E Jesus já te libertou. Por isso que as bênçãos não vêm. Não se contenta com o que o diabo te dá e faz na sua vida. Vá buscar o que Deus tem para você, que é muito grandioso. Veja Efésios capítulo 4, um instantezinho. Então, cuidado com aquelas imagens do passado, que o diabo vai trazer aquelas imagens para aprisionar você, tá ok? Sai fora dessa. Ora em línguas, pega lá o seu relógio, o seu calendário, põe na tua frente e vai orar todo dia, 1 hora. E faz um X no calendário. Você conseguiu orar em línguas todos os dias, 1 hora. Você vai ver onde você está em Deus, se você está conseguindo ficar com Ele ou não. Quem que está guiando a tua vida? Efésios, capítulo 4. 22, 23, 24. Então diz assim, olha. Vamos ver aqui. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito. Atenção, renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, esse espírito novo que nós recebemos é Ele que vai nos guiar. Não aquele homem velho aprisionado pelo diabo. Nós fomos salvos, nós temos que andar dentro dessa salvação, que é libertação. Porque senão o diabo está nos enrolando. Está valendo isso? Presta atenção, que tipo de vida você está levando. Tá ok? Deus tem algo para você, grandioso. Deixa as pessoas falarem, colocarem títulos, o que eles quiserem na sua vida. O que Deus é acima disso. Entendeu? As pessoas se acomodam a viver numa condição que o diabo pôs por causa do medo. Então veja lá 2 Pedro, capítulo 2. Está valendo, queridos? A nossa vida não é só vir na igreja, é para vir na igreja, mas é para ter comunhão com Deus em casa. Capítulo 2, vamos ver aqui, 19. Vamos ver isso aqui. Olha aqui, o Senhor Jesus, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, se eu não andar na liberdade que Deus me deu, está aí tudo que eu disse. Eu fico, né, na mão daquele que me venceu, que é o diabo. Está valendo? Ele que está me vencendo por causa do medo. Não se esqueçam, o medo é um espírito. Não é mais para eu ficar na mão dele como escravo. Porque agora o Senhor diz que se somos escravos é do amor. Não a escravidão do medo, daquilo que o diabo nos aprisionou. Porque Jesus falou assim, olha, aquilo que nós vemos é de acordo com o jeito que nós vemos. A vida é o que realmente nós somos.
Se eu não vir a vida de acordo com a palavra de Deus, eu estou em trevas. Porque se meus olhos não enxergarem a verdade, eu estou na mentira. Foi isso que Jesus falou. Tá? O corpo todo está em trevas, se os meus olhos não enxergarem devidamente, corretamente a verdade. Não foi isso que Jesus falou? Então a minha vida está em trevas. Então veja lá, cuidado com o medo. Por isso que nós temos que adorar a Deus. O que nós fizemos nessa manhã aqui é importante. Adorar a Deus, nos aproximarmos dele com confiança, né? E orarmos em línguas. Quanto mais você vai se afastando da comunhão com Deus, mais medo você tem. E mais enlaçado você está. E mais vencido você fica. E ele é o vencedor, o diabo. Sendo que Jesus nos libertou. Tá ok? Confesse bastante a palavra de Deus que diz: nada temas, eu estou contigo, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Amém? É muito importante você ir contra esses pensamentos que você fica dando trela com o diabo, conversando com o diabo. O diabo não precisa aparecer de dente, garfo, e não precisa ir em terreiro nenhum para falar com o diabo. Não precisa pôr incenso para falar com o diabo. Ele vem na nossa mente e começa a falar de medo, de derrota, de destruição, de coisas contra a palavra de Deus. Se você não lê muito a Bíblia e não ora muito em línguas, você não discerne os seus pensamentos. De jeito nenhum, porque nós somos guiados pelos nossos pensamentos. Estão entendendo? Então, cuidado com o medo. Não tenha medo. Ore para você ficar livre de medo. Expulsa o medo. Expulsa da sua vida. Valeu, queridos? Para que nós possamos servir a Deus, fazer o que Deus quer que nós façamos. Não o que os homens façam. Isso não é desobediência. Isso é obediência a Deus dentro do plano dele. Quando ele mandar você fazer uma coisa, não adianta as pessoas e o diabo virem na tua frente e dizer que não, porque você está com a visão de Deus. Se os seus olhos não virem o que Deus vê, Jesus falou, o seu corpo todo está em trevas. A sua vida está em trevas. É sério ou não? Ah, total. Em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo o meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.